O povo judeu é muito conhecido por conta do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Uma curiosidade que sempre me perguntam é a respeito da origem judaica do povo brasileiro. E neste vídeo eu pretendo falar um pouco a respeito da origem judaica dos judeus no território brasileiro. Será que você é um descendente de judeus? Fique até o final deste vídeo que você vai descobrir tudo a respeito dos judeus no Brasil. Dito isto, fiquem com mais este vídeo do canal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar os seus likes e também compartilhar para que outras pessoas descubram mais a respeito dos judeus no território brasileiro. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, compilados no censo de 2010, havia nesse ano cerca de 148.329 judeus no território brasileiro, a segunda maior comunidade judaica da América Latina, atrás apenas da Argentina, e a 11ª no mundo. A imigração dos judeus no Brasil foi um movimento migratório que teve início com a colonização do Brasil, quando os judeus sefarditas, também chamados de cristãos novos, se estabeleceram na colônia. Nos séculos 19 e 20, a imigração de judeus para o território brasileiro aumentou e era composta sobretudo por judeus askenazes, ou também chamados askenazitas, do leste europeu. Acredita-se que cerca de 100 mil pessoas são de religião judaica no Brasil, mas o número de descendentes que não praticam mais o judaísmo é incerto. Segundo pesquisa de 1999 do sociólogo Simon Schwartzman, 0,2% dos brasileiros entrevistados afirmaram ter ancestralidade judaica, percentual que numa população de cerca de 200 milhões de brasileiros, aí no caso, representaria cerca de 40 mil pessoas. Lembrando que atualmente a população do Brasil aproxima-se dos 214 milhões de habitantes. Agora vamos falar a respeito da história dos judeus no território brasileiro. O Brasil colônia, principalmente. O Brasil foi palco para a primeira comunidade judaica estabelecida na América, com a expulsão dos judeus de Portugal. Logo após a sua descoberta, judeus convertidos ao catolicismo, chamados de cristãos novos, estabeleceram-se na nova colônia. Ao menos 2 pisaram na terra quando Pedro Álvares Cabral chegou em 1500, fazendo parte da sua tripulação. Mestre João, médico particular da coroa portuguesa e astrônomo, e Gaspar da Gama, intérprete, ajudara a Vasco da Gama nas Índias, onde vivia, comandante da nau que trazia mantimentos. A maioria dos brasileiros pensa que os portugueses e os espanhóis eles eram totalmente europeus, mas na verdade muitos e muitos portugueses, por conta da história da Península Ibérica que fora conquistada pelos antigos sarracenos e mouros, e também obviamente ali os judeus estavam junto com eles, os próprios portugueses e espanhóis acabaram tendo uma certa mistura com os próprios mouros, sarracenos e judeus. Por isso, se você é descendente de portugueses ou de espanhóis, existe uma probabilidade muito grande de você ter uma ascendência judaica e também árabe-moura magrebina. Uma população numerosa de portugueses descendentes de judeus se estabeleceu no Brasil colonial. Durante vários séculos, judeus, cristãos e muçulmanos conviveram de uma forma pacífica na Península Ibérica. A Ibéria era um lugar único na Europa, onde o hibridismo criou uma sociedade cultural rica. Os judeus chegaram à Península Ibérica antes do nascimento de Jesus Cristo e os islâmicos a invadiram no ano de 711, deflagrando uma maciça imigração proveniente do Maghreb, aí com os berberes e também com os árabes. Mesmo após os avanços da reconquista cristã no século XIII, a Espanha ainda tinha mais afinidade com a sociedade árabe, berbere muçulmana do que com o resto da Europa.
Mesmo os cristãos velhos, ibéricos, sem ascendência judaica ou árabe-berbere muçulmana, pareciam exóticos aos olhos dos europeus do norte, pois acabaram absorvendo diversos aspectos, tanto da cultura judaica quanto da cultura islâmica, e obviamente acabaram tendo uma certa miscigenação. Até mesmo a língua portuguesa teve uma absorção muito forte de várias e várias palavras em árabe. Atualmente acredita-se que o português tem cerca de 600 palavras vindas aí do árabe. Os séculos de convivência entre os povos foram quebrados no século XV e no século XVI, quando a Inquisição foi estabelecida na Espanha em 1478 e em Portugal em 1536. Os reis católicos Isabel I de Castela e Fernando II de Aragão tiveram um reinado conturbado. A Reconquista criou uma natureza militarizada da sociedade espanhola e a violência na Espanha foi exacerbada com a vitória das classes guerreiras durante esse período. Depois que os cristãos conquistaram os territórios dos antigos sarracenos, também chamados de mouros, várias guerras civis eclodiram na região da Espanha, ameaçando a estabilidade da monarquia. Era, no caso, necessário desviar toda essa agressividade a um inimigo externo, criando um bode expiatório. Dessa forma, toda a Espanha seria unida para combater um inimigo único, criando uma unidade nacional tão desejada pelos reis católicos. Em momentos conturbados, as sociedades humanas costumam se voltar contra grupos ambíguos, tendo-os como perigosos e fazendo deles alvos de ataques. No caso do espanhol, foi o grupo escolhido para ser atacado foi, no caso, os judeus. Os convertidos, ou cristãos novos, eram descendentes de judeus que haviam se estabelecido na Península Ibérica há vários séculos. Muitos deles eram descendentes de judeus que haviam se convertido ao catolicismo por livre e espontânea vontade. Muitos eram cristãos devotos e irrepreensíveis. Alguns deles, porém, apesar de serem cristãos, mantinham alguns aspectos culturais judaicos no seu dia a dia. Formavam, portanto, um grupo ambíguo que não era visto pelos cristãos velhos como iguais a eles, tampouco eram aceitos pelos judeus. Portanto, não foi difícil desmoralizá-los e transformá-los em alvo de agressividade. Os cristãos novos foram os primeiros a serem perseguidos pela Inquisição, depois de terem sido proibidos de assumir certos cargos. Muitos foram julgados pela Inquisição, foram presos, torturados e tiveram seus bens confiscados e foram queimados vivos. Em 1492, os judeus foram expulsos da Espanha e a violência da Inquisição se voltou contra os mouros, contra os árabes, contra os berberes, mais tarde contra os protestantes, franco-maçons, bruxas, iluministas, jansenistas, bígamos, entre vários outros, e qualquer grupo que desviasse dos padrões impostos aí pela Igreja Católica. Os próprios católicos passaram a ser vítimas da Inquisição, pois criou-se na Península Ibérica uma sociedade paranoica e neurótica, onde as pessoas eram vigiadas por seus vizinhos e qualquer comportamento suspeito já ensejava uma denúncia. A Inquisição foi mais uma entidade política do que religiosa e era frequentemente usada pelas pessoas para se conseguir poder e eliminar inimigos indesejáveis. Como então identificar se na minha família existe alguma ascendência judaica ou se você é um descendente de judeus? Existem alguns pontos a se considerar para descobrir as suas origens judaicas, e são eles aí no caso o principal, o sobrenome. Os judeus eles pegaram alguns sobrenomes portugueses para se disfarçarem ali de portugueses e também ali para pegar um sobrenome para poder vir para o território brasileiro. E muitos sobrenomes judaicos portugueses, só fazendo a observação, esses sobrenomes eles podem ter uma descendência judaica, eles não são literalmente de judeus, pode haver uma mistura muito forte com os portugueses ou até mesmo com os espanhóis, então não é um sobrenome 100% judaico, é um sobrenome que pode ter uma descendência judaica. Alguns desses sobrenomes são os seguintes: Abreu, Afonseca, Afonso, Aguiar, Aires, Alam, Alberto, Albuquerque, Alfaro, Almeida, Alonso, Alves, Alvim, Arroja, Azeitado, Azeredo, Azevedo,
Bacelar, Balão, Balboa, e também Cabaco, Cabral, Cabreira, Cáceres, Caetano, Calaça, Castelo e também o famoso sobrenome Oliveira. O segundo ponto a se considerar também para descobrir alguma origem judaica na sua família são as tradições judaicas que os judeus preservaram nas suas famílias, como não comer carne de porco, entre várias outras tradições aí que os judeus eles têm. O terceiro ponto para descobrir se você tem alguma origem judaica na sua família são os traços da fisionomia, os traços físicos que você possui, seu pai, sua mãe, seu avô e etc. na sua família. Os judeus eles são um grupo étnico de origem racial semítica, um grupo étnico semita, assim como os árabes, libaneses, sírios, entre outros grupos semitas, eles têm os seus próprios traços físicos, e os traços físicos mais gritantes e mais aparentes dos judeus são simplesmente o nariz arqueado, pelos corporais, bastante pelos corporais, muita barba e também ali as sobrancelhas mais grossas, né? Esses são alguns traços aí das populações semíticas e são muito comuns em populações do Oriente Médio e muito presentes nos judeus. O quarto e último ponto que você deve considerar quando você for pesquisar a respeito de sua família para ver se você tem alguma origem judaica é que você precisa também fazer um teste genético. Sim, existem vários laboratórios que eles fazem aí os testes genéticos, que é basicamente uma base mais sólida para você descobrir as suas origens e, além da origem judaica, descobrir também diversas outras origens que estão ocultas no seu DNA. Fazendo uma observação aqui para todos vocês, muitas pessoas têm feito o teste de ancestralidade buscando uma origem judaica e muitas das vezes acabam se deparando com uma origem do Oriente Médio e do Maghreb, mas isso é totalmente comum, visto que a genética dos judeus e a genética dos povos do Oriente Médio e também da região do Maghreb é bem similar, e são povos de mesma etnia, de mesma etnia racial, e por conta disso, muitas das vezes algumas pessoas podem encontrar uma origem árabe e não judaica. Deixem aqui nos comentários se vocês têm alguma ancestralidade judaica antiga na sua família, que eu estarei respondendo cada um de vocês. Dito isto, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal.